A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã, professor, professora, seja bem-vindo a mais um podcast. Mais uma vez estamos aqui, né, com alegria para comentar mais uma lição. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, sou professor de adolescentes ali no Templo Central, no Alecrim, né, e com uma grata alegria aqui também comigo, professora Gedídia, saúdo ela com a paz do Senhor e também peço para que ela se apresente, né, para as pessoas que não a conhecem. Paz do Senhor, prazer enorme estar aqui junto com o Daniel, o professor Daniel, sentindo falta da completude da nossa equipe, né? Que está com alguns membros ainda assim ocupados com a gestação. Se Passando por um Thaís, período né? aí. É, Um beijo ela para André, para compreensível. Thaís e para Samuel. E muito animada para ver os comentários. Então, assim que você puder, curte o nosso vídeo, se inscreva no canal da EBD. Aqui não tem só a lição dos adolescentes, tem a lição de todas as faixas etárias da EBD. Todas as faixas etárias. E é um conteúdo rico e abençoado pelo nosso Deus, porque quando a gente está aqui, né, Daniel, a gente está aprendendo também. E a Com gente quer certeza. ouvir o que é que está acontecendo aí do outro lado da telinha. Exatamente. O feedback, né? É sempre É importante, né? É verdade. sempre importante ver o feedback dos irmãos que estão aqui sempre nos acompanhando, né? A gente já vê que tem alguns que estão sempre comentando. Então é sempre muito importante, né? Que os irmãos dêem aí um feedback do que está acontecendo, do que está achando, né? Fique sempre à vontade, meu irmão, minha irmã. E nós estamos agora, né, já quase no final da revista, lição de número 10, que tem como título O Reinado de Salomão. Leitura bíblica que se encontra lá no primeiro livro de Reis, né, no capítulo 3, versículos 14 a 15, capítulo 4, versículo 20 a 25, e tem como mensagem bíblica 2 Crônicas, capítulo 7, 15 e 16, que diz assim: escutarei com atenção as orações que forem feitas nesse templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei, né? Lição aí sobre a vida, né? Os principais acontecimentos que circundam aí Salomão, né, como os irmãos já podem imaginar, é muito conteúdo, né, professora, para dar numa lição só, né, não apenas uma aula de EBD. Então, mais uma vez, o professor está naquele desafio de ter que fazer alguns recortes, né, mas sempre com vistas aos objetivos postos na lição, Isso. né. Os objetivos são um importante direcionamento aí para que o professor não se perca aí com tantas informações, né, que são postas para dar em sala de aula. E nós temos, então, o tópico de número 1, que tem como título Quem foi Salomão, né? O comentarista ele coloca aqui muitas informações sobre a vida de Salomão, entre eles o de que ele é o filho de Davi com Batseba, né? E a gente vê aqui no próprio nascimento de Salomão uma manifestação da graça de Deus, né? A união de Davi com Batseba foi marcada, né, por uma relação de adultério, por morte, né, e mesmo assim, do fruto da relação deles, né, teve um filho que não sobreviveu, mas um outro filho que eles tiveram foi justamente Salomão, né, cujo nome significa paz ou pacificador, né, dando a entender aí Deus que o reino de Salomão seria marcado pela tranquilidade, seria marcado pela paz, né? Aqueles inimigos lá dariam trégua. Tem um trecho também no livro de Samuel, um versículo que relata quando Samuel era criança, o nome dele foi mudado, né? E o nome dele significava, quando ele era criança, amado de Jeová. E esse nome fala justamente desse processo, né? Ele tinha um nome, se eu não me engano, era Gedidias, e depois o nome dele mudou para Salomão. Meu nome veio daí também, viu, Daniel? Pronto, eu ia até pedir, né, para você, né, explicar para os irmãos, né? Eu lembro que quando eu vi a primeira vez o nome da professora, Gedídia, eu fiquei pensando, esse nome deve ser bíblico,
né? Sim, mas não me veio realmente a Eu nem ia memória. comentar, sabe? Porque fica parecendo que Mas eu comenta que quero. tem tudo a ver com a lição, tem tudo a ver com Mas a aí, lição. como você está colocando essa questão da mudança, né, do contexto da família de Davi, isso fica evidente desde o nascimento de Salomão. O nome de Salomão antes já significava, não esse nome, Salomão, mas o nome anterior dele era Gedida, ou Gedidias, depende da versão que você for ler na Bíblia. E aí significava amado de Deus, amado de Jeová. Isso já falava de uma bênção especial que Deus estava liberando sobre a vida de Salomão, por conta de todo o processo familiar difícil que foi de Davi, né? Davi não vigiou em alguns momentos, apesar de ser considerado um homem segundo o coração de Deus, mas a gente volta até umas questões e até a lição de adultos a gente pode fazer referência, como as questões familiares são importantes. Nós, enquanto professores, precisamos sempre considerar isso. E Davi e Batseba, eles tiveram mais filhos, né, que não só Salomão, mas quando Salomão nasceu, houve um concerto, né, um concerto de Deus com essa família. E aí Deus, quando ele cresceu, o nome dele foi trocado para Salomão, e aí, olha o significado, né, paz, pacífico, fica uma coisa também, eu acho muito interessante como a Bíblia tem significados nos nomes, né? E como É, a gente tem que ter cuidado nos nomes que a gente vai escolher para os nossos filhos. exatamente. Muito cuidado. Sempre procurar saber o significado antes, né? O Isso é contexto. interessante. É uma boa cultura e tradição que a gente vai levando, né? Exatamente. Então, para os irmãos que não conheciam aí o significado do nome da professora Zedide aí, ó, tá vendo? Eu sabia que ia ter esse momento, né? Que a gente ia É. A conseguir, mas referência é muito 2 interessante. Samuel 12:25. 2 Samuel 12:25. Benção, 12:25, viu? E né? aproveitando, Daniel, a gente Sim, estava conversando antes, professor, fique atento agora. A gente estava conversando antes sobre a necessidade da gente dar clareza aos nossos alunos sobre os personagens, porque como somos professores e a gente acaba tendo já uma experiência nas leituras bíblicas, alguns de nós já desde a infância na igreja, outros não, mas a gente se apropria mais, né, das histórias dos personagens bíblicos. A gente tem que ter cuidado para não achar que esse é um conhecimento que o nosso aluno tem. É muito exato. importante, enquanto professores, a gente ter essa clareza de que a gente está ensinando partindo não do zero, porque eles não são uma folha em branco, não são uma tábua rasa, não, mas que o conteúdo precisa ser colocado, mesmo que pareça óbvio para nós, né? Então, quem foi Davi? Quem foi Batseba, né? A gente vem de uma construção da história do povo de Israel, e aí, depois o editor pode colocar, a gente vai disponibilizar para vocês também uma linha do tempo dessa história do povo de Israel, professor. Você vai poder pegar a linha do tempo, está disponível na internet também, mas essa que eu separei eu achei bem didática, enxutinha e com Uns vários desenhozinhos, né? isso, Já marcadorzinhos ilustrações. ilustrados, que tem a ver com a idade com a qual nós estamos trabalhando e que vai poder dar um raciocínio lógico para a história do povo de Israel, porque lá tem desde a criação até os 400 anos, né, que Deus ficou em silêncio e o nascimento de Jesus. Então, é uma linha do tempo ilustrada que vai ficar disponível para vocês. E essa foi uma experiência que eu tive em sala de aula também, né, como professora da Escola Dominical dos Adolescentes, porque eu também tenho agora uma nova convertida na minha sala, né, porque aparecem os adolescentes que estão iniciando a vida na escola dominical ainda, né, que vêm de outros lugares ou de outras denominações que estão em outros, né?
em outro tempo. E aí, quando a gente fala assim, porque Moisés, porque Josué, porque Salomão, porque Davi, e aí isso não tem muita clareza. Então, o demarcador, a linha do tempo do povo de Israel é muito boa para a nossa lição, para a gente ir resgatando. Estávamos falando do povo de Israel na escravidão, a lição tal fala do povo já no deserto, caminhando no deserto. Depois a gente vai falar sobre a liderança de Moisés, a liderança de Josué. E aí o adolescente ele vai criando essa linha de raciocínio e pensar, peraí, Moisés veio antes de Josué, então quem passou o Mar Vermelho no deserto não foi Josué, foi Moisés. Moisés. E isso é importante para que eles não fiquem só com aquela informação do hino, vem com Josué lutar em Jericó, que eles ampliem isso, afinal nós estamos numa escola, né, Daniel? Exatamente, por isso que é bom o professor, eu estava comentando com a professora Gedide, né, antes de começar o podcast, você sempre perguntar ao seu aluno, vocês lembram o que é que Moisés fez, o que é que Josué fez, né, porque muitas vezes a gente está falando de um assunto que os alunos estão boiando, né, e isso é muito ruim, porque... A palavra é essa, né, Daniel, boiando. Boiando. Estão viajando na maionese, né? Também utilizando outra expressão, no mundo da lua. Então, se eles não estão entendendo no início, certamente vão ter dificuldade de entender o sequenciamento, né? Então, é sempre bom a gente estar testando os alunos para que a gente saiba como é que está o nível de entendimento deles, né? Para que a gente consiga passar o ensino e eles consigam aprender aquilo que está sendo dado a eles. Né? Então, uma boa estratégia também é a gente conferir com eles. O que é que vocês entenderam até agora? Pronto, exatamente. Né? E aí eles vão, de início, ficar calados, mas aí a gente já encontra perguntinhas provocadoras, ou então você pode elaborar alguma... Tem uma dinâmica bem simples, mas que é super eficaz, que você coloca dentro de uma caixa ou dentro de uma sacola, do que quiser. Perguntas disparadoras, né? Que tenham a ver com a lição. Então, e de preferência que tenham a ver com os objetivos da lição, porque aí são mais aplicáveis, né? Por exemplo, o que a liderança de Josué pode lhe ensinar, ou quem foi o líder que sucedeu Moisés, e aí já é uma deixa, quando a pessoa sorteia, já é uma deixa para você dar a resposta, explicar, retomar a lição. Então, coloca umas perguntinhas sobre a lição, toda a lição, né? Dentro de uma sacola e faz um sorteio que já é um movimento diferente. Deixa eles à vontade, se não souber responder, não é ideal que a gente constranja ninguém. Eu tinha um professor, Daniel, que dizia assim, vamos lá, pessoal, Bíblia 1. Bíblia 1. Porque a pergunta era muito fácil, tipo, em quantos dias Deus criou o mundo? Né? Bíblia 1, tem que saber, Bíblia 1 já passou. Todo mundo já tinha que estar sabendo isso aí. E aí a gente estava em Bíblia 2 já, então tinha que saber Bíblia alguma 2. Coisa. Pois essas dinâmicas são dinâmicas excelentes. Eu acho que o professor, inclusive, pode aproveitar essa lição, já que foi Salomão que escreveu Provérbios, para fazer dinâmicas relacionadas ao livro de Provérbios, por exemplo. Né? O professor pode, por exemplo, colocar alguns versículos isolados, amassar num papelzinho, colocar dentro de uma urna e pedir para que cada aluno puxe um e depois, quando ele lesse, a sala comentasse o que é que significava aquele versículo. Provérbios, né? Provérbios, Eclesiastes, Provérbios tem muitos, né, de forma bem esparsa, isolada, então é muito rico, né, em termos de... É possível também que o professor divida a sala em grupos e dê alguns... e peça para que os alunos procurem provérbios para comentar em grupo, né, para apresentar para a sala. Então, seria uma dinâmica bem interessante para o professor fazer com o aluno. Dividir os alunos em grupos para que apresentem determinados temas que estão em provérbios, e o professor pode pré-selecionar ou dar para que eles pesquisem, ou pode também colocar versículos isolados em urnas para que cada aluno pegue, leia, e aí pede para que a sala explique o que é que significa aquilo, né? Então, pode pegar alguns provérbios
óbvios e podemos pegar alguns provérbios menos óbvios, né? Um pouco mais difíceis de entender. Né? Então, deixa a sua criatividade acontecer, professor, para que os alunos entendam a aula da melhor forma, né? Então, dando sequência aqui, queridos, ainda no tópico primeiro, só fazendo um apanhado, o comentarista ele fala sobre muitas características aqui de Salomão, e a mais marcante, sem dúvida, né, para todos nós, é que ele tinha muita sabedoria, né? Ele escreveu mais de 3.000 provérbios, mais de 1.000 cânticos, né? Existiu aquele episódio, né, das duas prostitutas que tinham tido filhos, e uma delas engravidou, uma história já bastante conhecida dos irmãos, as duas engravidaram, e enquanto uma estava dormindo, passou por cima do menino, o menino acordou morto, e depois foram lá disputar de quem era a mãe verdadeira daquela criança, e Salomão resolveu propor matar a criança com uma espada, né, e dar um pedaço para cada mãe, sendo que a mãe verdadeira na hora, né, aquele instinto materno, chegou, não, pode dar esse filho para ela, a outra falou, não, deixa ele partir, cada um fica com uma parte, e Salomão identificou ali, né, com a sabedoria dada por Deus, que de fato aquela era a mãe verdadeira, né, aquela mãe que propôs que o menino permanecesse vivo, demonstrando aí a sabedoria de Deus, né, também a comentarista faz referência aqui que pessoas de reinos vizinhos, né, iam até Salomão para ouvir a sua sabedoria, né, nós temos aqui a famosa rainha de Sabá, né, que ficou impressionada com Salomão, e Jesus vai fazer referência a ela, né, lá na frente também, quando ele vai falar daquela geração incrédula, ele falou, olha, a rainha do sul veio dos confins da terra para ouvir Salomão, né, e está alguém aqui que é muito maior que Salomão, e vocês não estão escutando, né? Então a rainha de Sabá vai julgar vocês, né, se referindo aos escribas e fariseus ali, né, então dá para fazer também essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, né. Isso. E o pedido dele, né, a questão de ele, o que, vamos dizer assim, dispara em Salomão esse nível de sabedoria foi um pedido muito bonito que todos nós, né, e a gente pode dar ênfase para o nosso adolescente, que sabedoria, convenhamos, né, professor, não é muito relacionada à adolescência. Sabedoria é sempre muito relacionada à maturidade, à idoneidade, né? Quando a gente diz o que é uma pessoa sábia, né? A gente só lembra de alguém já de idade, alguém que tem muita experiência de vida, mas o rei Salomão, ele fez um pedido e Deus atendeu esse pedido, e o pedido dele foi governar com justiça. Olha só, se a gente orasse assim todo dia, ainda não. Eita, meu Senhor, eu quero governar o povo com justiça e Com saber justiça. discernir entre o bem e o mal. Então, está resolvido o problema da nação, Forte. o problema do mundo, né? Mas estava mesmo. Um Tava resolvido governante mesmo. que saiba distinguir entre o bem e o mal já é uma diferença gigante, né? A gente olha para o mundo hoje, a gente pode conversar com o nosso adolescente. Vocês acham que faria diferença um governante que sabe distinguir entre o bem e o mal? E Deus se agradou daquele pedido, olha só. Deus ficou feliz com aquele pedido. Então, vamos incentivar os nossos adolescentes a fazer a oração de Salomão. A oração de Salomão é uma grande lição para as nossas vidas. O livro, se eu não me engano, de Timóteo, diz, aquele que tem falta de sabedoria, porque pensa numa coisa que falta, né? Falta, Aquele que Exato. tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Deus né? dá com liberalidade, né? Liberalidade, né? Tiago, glória Isso, a Deus. Exatamente. É só pedir. Verdade, exatamente. É só pedir que Deus dá, né? Tá tão claro, né, professora? É só pedir. Ele dá com E aí? liberalidade, em algumas coisas, liberalmente, né? Então, essa é uma oração que precisamos fazer, que a gente deixa aí como ênfase também da nossa linda lição. E aí, o que se desencadeou disso é como o professor Daniel estava falando. Um homem que tinha
como dizem o pessoal atual, o feeling para resolver conflitos, né? Ele tinha o feeling da negociação, ele tinha o feeling para fazer nações e nações virem até ele, né? Tinha lábia, tinha o que a gente chama de estratégia, né? Estratégia para governar. Por isso que o governo dele foi muito próspero, porque as nações viam, ele negociava, e aí ele conseguia cobrar impostos. Isso está no comentário da nossa lição, né, no auxílio didático, que Salomão, ele negociava e as nações acabavam... como a gente pode dizer? Aderindo? Ele acabava, aderindo, e ele começava, o reinado de Salomão começou a receber impostos e a crescer, né, prosperar. E a crescer cada vez mais. Exatamente. Então, é por isso que ele foi construindo as coisas, essa percepção de que ele tinha também a sabedoria vinda do alto, mas também para as coisas terrenas, né? Para as coisas terrenas também. Não era só para as coisas espirituais, vamos dizer assim. Exato, inclusive... tenha faltado um pouquinho lá na frente, né? Como a gente vai ver no tópico 3. Mas, de fato, a gente pode, quando lê Provérbios, né, tem questões ali relacionadas a relacionamento amoroso, questões comerciais também. Ele fala muito sobre a questão do fiador, né? Então, são questões que transcendem a área espiritual, né? São também, ele falou sobre tudo, né? Literalmente, até sobre animais, né? Como diz lá se não me engano, no segundo livro de Crônicas, fala que ele falou sobre animais, sobre plantas, sobre absolutamente tudo, né? Porque, afinal de contas, a sabedoria dele vinha de Deus, né? E a sabedoria de Deus é ilimitada. Então, ele tinha como a areia do mar, né? Como está escrito lá na Bíblia, como a areia do mar era o conhecimento que ele tinha sobre as coisas, né? De fato, impressionante, né? Então, vamos orar por isso. Vamos orar por isso, né? Que o Senhor dá com liberalidade, né? E foi com essa capacidade que Deus deu que nós entramos aqui no tópico do número 2, que trata sobre a realização de um grande projeto, né? Como os irmãos sabem, Davi queria construir um templo para o Senhor. Davi tinha um apego muito grande à ideia de templo, né? No Salmo 27 a gente vê aquele versículo bem conhecido: uma coisa pedi ao Senhor, buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar sua formosura e aprender no seu santo templo. Davi tinha um apreço muito grande pela casa do Senhor, pela presença, né? De Deus, pela presença de Deus, né? Pelos átrios da casa de Deus, mas Deus não permitiu que ele construísse o templo, né? Ele era um homem de guerra, havia derramado muito sangue, e Deus disse a Davi: você não vai construir, mas seus filhos Salomão, né? E Davi, ele acaba entregando todo o material, todo o projeto, tintim por tintim, para Salomão. Falou: tá aqui, Salomão, tudo, você só basta executar, né? E a Bíblia diz que, de fato, era bastante suntuoso, né? O templo que Salomão construiu, o palácio, tudo com ouro. A Bíblia diz, inclusive, que no templo de Salomão, em Jerusalém, a prata era como pedras, né? Como a gente vê pedras assim na rua, era prata, né? Então era uma opulência muito grande. A Bíblia chega a narrar que quando a rainha de Sabá contemplou tudo aquilo, ela contemplou a sabedoria de Salomão, ela contemplou os materiais do templo, ela contemplou os servos, a maneira como os servos de Salomão se portavam, até as vestimentas dos servos. E a Bíblia diz que, na tradução ao meio da Revista Corrigida, tá, que ela ficou fora de si, né? Tá descrito. Mas a expressão hebraica é até interessante, que ela diz assim: não havia nela espírito. Ela ficou tão impressionada que até o espírito dela foi arrebatado com tudo aquilo que ela viu, né? Então, para os irmãos terem noção de como era extasiada, né? Extasiada, ela ficou sem assim: meu Deus, isso aqui é muito grande. Bem-aventurada, ela chega a dizer: bem-aventurada esses servos aqui que têm a oportunidade de estar, né, com o rei Salomão. Por isso que Jesus fez referência a ela. Falou: olha, eu sou muito maior que Salomão, e vocês não me escutam. E aquela rainha, quer dizer, uma rainha de um reino tão distante, veio de um reino tão distante,
para escutar Salomão e vocês não me escutam, né? E tudo que eu digo aqui tem palavras de vida eterna e vocês não estão nem aí para mim, né? Então ela vai julgar vocês no dia do juízo. Então, é impressionante. Eu também lembro, professora, quando eu li essa passagem sobre a rainha de Sabá, né, falando sobre as vestimentas dos servos, a maneira como eles se portavam, a subida da casa, que ela ficou impressionada com todos os detalhes. Eu lembro muito do que Jesus falou, né, em Mateus capítulo 6, quando ele diz assim, capítulo 6, versículo 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, né? É muito lindo esse versículo, né? Glória a Deus. Eu, quando estava lendo para preparar esse podcast, né, quando estava estudando, esse versículo me encheu assim no coração das maravilhas do Senhor, né? Como ele é grandioso, assim, misericordioso, né? A gente anda muito inquieto, né? Os adolescentes principalmente inquietos por muitas coisas, e Deus vai lá e fala através de Jesus, né? Olha, nem os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, e hoje eles vivem e amanhã são lançados no fogo, né? Quanto mais vocês, né? O cuidado que Deus não tem com vocês. E é coisa linda, realmente. Isso, é porque Deus é Deus de detalhe, né? A gente tem essa fala e a gente não tem a noção. A gente fala isso de uma forma, às vezes, clichê, mas o nosso adolescente precisa entender como o templo foi construído com muitos detalhes. Imagina, então, Salomão passando essas informações para alguém que ia construir, passando para os servos que iam estar ali compondo, né, todo o palácio, o templo que Deus estava propondo para ele construir, e ele conduzindo as pessoas naquela construção, a coluna do templo como deveria ser, a base da coluna, tudo isso havia. É muito importante que a gente dê uma pesquisada, porque existem detalhes sobre isso. Você, professor, se tiver um tempinho a mais ou a menos, coloque isso aí para você falar sobre os detalhes do Templo de Salomão, porque isso vai falar da especificidade que Deus tem sobre a vida da gente, do poder que ele tem de atuar em coisas pequenas, como o Daniel está colocando, e que mesmo Salomão, que mesmo Salomão tendo tido tanta riqueza, tanta beleza, né, Deus nos cuida e nos olha, né, de uma forma ainda mais especial, né? Que Deus veste as flores do campo e a gente bate o olho e aquilo enche a nossa alma, porque flor não enche os olhos, enche a alma. É verdade. E aí imagine que o Senhor compara essa presença das flores com o poder que ele tem de cuidar de nós, né? Então, vamos dar ênfase também a um Deus de detalhes nessa lição. Porque Deus ele de tem todo o detalhes. poder, é verdade. É verdade. Recebe, e aí, crente. recebe. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso. E aí, queridos, nós temos já na parte aqui do tópico de número 2, que Salomão leva, né, a Arca da Aliança para o templo, né, depois ele ora, oferece sacrifício, a Bíblia diz que cai o fogo do céu queimando o sacrifício, a glória do Senhor entrou ali no templo, de modo que nem os sacerdotes poderiam entrar, tamanha era a glória, né, a nuvem de glória que entrou ali no templo, demonstrando de fato a aprovação do Senhor com tudo aquilo que estava sendo feito, né, com a dedicação, com a construção, né, que também mostra, né, isso aponta para que Deus recebe o nosso sacrifício quando ele é feito de coração, né, com alma voluntária, né. Aliás, esse foi um dos últimos conselhos que Davi deu a Salomão. Salomão, procura conhecer o Deus do teu pai e serve a ele com o coração inteiro, com a alma perfeita, coração voluntário, né. Davi sempre dando muita ênfase ao que é interior. Não adianta você fazer nada por fora
se não tiver uma motivação correta dentro de você, né? Então, e Jesus vai retratar isso lá na frente, quando ele diz, olha, até um copinho de água que você dá para um desses pequeninos aqui, se você der porque eles me seguem, isso você já ganhou o seu galardão por isso. Então, tudo Deus leva em consideração, professora Gedidia está falando dos detalhes, os mínimos detalhes, né? A gente pode não ser pessoas de detalhes, mas Deus é, né? Então, ele anota tudo que a gente faz, né, com motivação correta, e é o que a gente pode repassar também para o nosso aluno, tá certo? E nós encaminhamos, então, queridos, para o capítulo de número 3, né? Aliás, para o tópico de número 3, né? Que tem como título um majestoso início, mas um final complicado, né, professora Gedidia? Eclesiastes 7:8, ele mesmo falou que, Salomão, né, que o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo, né? A pessoa, às vezes, dá muita ênfase no início, mas esquece do final, né? O final que realmente importa, né? É o que vai realmente dar ali a assinatura final, vai traçar o destino, né? Então, a gente precisa se planejar. Jesus, certa vez, falou sobre a parábola da providência, ele estava falando sobre o construtor da torre, né? Que é aquela pessoa que construiu aquela torre, mas não conseguiu terminar. E aí todas as pessoas que passavam por ela falavam, olha, aquela pessoa ali não conseguiu terminar a torre, né? Eu moro aqui em Capim Macio e tem um prédio que não foi concluído. E toda vida que eu olho para aquele prédio, né, que ele já está assim bem em estado avançado de construção, mas que não terminou, mas toda vida eu sempre penso a mesma coisa. Meu Deus, não tiveram dinheiro para concluir o prédio, né? Não tiveram condições, não deu errado esse projeto, né? E é assim que as pessoas veem projetos mal acabados, né? Projetos que têm um início, mas não têm um fim. Processos que tiveram um início de sucesso, mas que o final foi uma derrocada. E a vida de Salomão, aqui no capítulo 3, retrata muito bem isso, né? Levado aí por mulheres, né, por deuses estranhos. A Bíblia diz que ele teve 700 princesas, 300 concubinas, aproximadamente 1000 mulheres aí. E o Senhor já havia falado até para o seu pai Davi, que ele não era para, não apenas não se relacionar com mulheres de fora, mas não ter muitas mulheres também. Por mais que fossem né, ali da convivência, mas não era para ter muitas mulheres. E Salomão passou dessa linha aí e o resultado foi idolatria, né? O coração que se afastou do Senhor. É triste. Não adianta, né, professor? Se desobedecer a Deus, o final é tragédia. É uma oportunidade para a gente falar sobre relacionamento, né? Sobre antecipação de relacionamento, sobre a necessidade de ter prudência, a palavra é essa. Inclusive, são várias as lições dessa lição que a gente pode abrir esse leque do relacionamento. Eu estou lembrando de Sansão, tem Davi, né? Tem agora Salomão, e o adolescente passa muito também por essas questões de início de relacionamento, mistura, amizades, essa coisa de ser influenciado por uma questão de carência, por uma questão afetiva. É importante que a gente dê espaço para que esse tema apareça lá, professor. Deixa eles falarem, porque a gente quer namorar já, professor. Com que idade a gente vai namorar, né? E essa pergunta precisa aparecer para que a gente tenha também mais subsídios para alcançar a aplicação da lição junto deles, né? Para que eles, e você como professor, ser o provocador também, e poder dizer o seguinte, olha só, a gente tem que ter muita atenção, ter relacionamentos é uma coisa que pode ser boa, mas também pode trazer problemas, traz responsabilidades espirituais, afetivas, traz responsabilidades até financeiras, né? Eu gosto de dar um exemplo. Quando for namorar, se lembre que você tem que comprar o presente do Dia dos Namorados. Vai pedir a quem? A mamãe, a papai, mamãe, eu quero comprar um presente para o meu namorado, né?
como é que vai ser isso? Você vai arranjar de onde? Então, essa é uma aplicação que pode ser feita aí, porque ainda tem a questão de que Salomão, apesar de ser próspero, ele tinha uma lacuna aí que ele estava tentando preencher, que não foi com Deus, não foi sob a direção de Deus. E essa lacuna, esse buraco que ele estava tentando preencher, ele preencheu com algo que retirou ele da presença de Deus. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a cultura de outra pessoa atravessa a nossa cultura, né? A minha família tem uma cultura, a do meu esposo, a do amiguinho que você está interessado, né? Se você for aluno. E a gente, enquanto professor, fala sobre isso. As culturas das famílias são diferentes, então a gente tem que ter clareza, mesmo dentro da mesma religião, do cristianismo, a gente sabe que existem usos, costumes que são diferentes, então precisa de um nível de prudência, de um nível de maturidade para poder estar junto. E no caso de Salomão, olha só, as mulheres conseguiram impor sobre ele a cultura do povo delas, uma cultura que Deus abominava. E aí, Daniel, teve resultado e consequência, né? Infelizmente, e é aquela coisa, algo que a Bíblia nos mostra, que ninguém está imune ao pecado, né? Mesmo o próprio Salomão, com toda a sua sabedoria, a Bíblia diz que nenhum homem teve sabedoria e nem terá como ele, né? Obviamente, fora o próprio Deus, né, Jesus Cristo, mas isso mostra que realmente ninguém pode se sentir o bam, ou isso aqui, nada me atinge, né? Muito pelo contrário, a gente deve se revestir de humildade, pedir graça a Deus, reconhecer nossa fraqueza, né? E pedir ao Senhor, na oração de Jesus, ele fala sobre isso, me livra da tentação, me livra do mal, a gente deve pedir o livramento da parte do Senhor, e obviamente seguir, né, esses mandamentos que ele coloca na palavra dele. Salomão não escutou as palavras do Senhor, né? Se relacionou com muitas mulheres, abriu altares para para os deuses dessas mulheres, inclusive prestou cultos, né, a eles também. E a gente sabe que realmente é uma lição que a gente tem que trazer para os adolescentes também, né? Não brincar com pecado, não cutucar onça com vara curta, né? Dá o exemplo de que Salomão foi alertado. Olha só. Foi alertado. Eu gosto muito de trazer a fala dos pais na lição. É muito importante, professor, que você tenha esse papel. O que é que sua mãe diz sobre o relacionamento que você tem? O que é que seu pai diz? Isso. Será que eles não estão alertando você sobre isso? Será que eles não estão prevenindo situações pelas experiências que eles têm, né? Porque Salomão, o homem da sabedoria, o rei sábio, ele não ouviu o alerta do Senhor. 1 Reis 11, versículo 9 ao 10. Abra sua Bíblia com o seu adolescente e veja lá que Salomão não ouviu o alerta do Senhor, que alertou ele 2 vezes. Então, coloque essa pulga atrás da orelha do seu adolescente. Você está ouvindo o alerta de Deus? Você está ouvindo a mensagem de Deus aqui na nossa escola, de que você precisa ouvir a voz de Deus? Olha o quão foi importante Salomão ouvir e obedecer, e olha a consequência da desobediência. Esse tema obediência e desobediência. É muito importante que a gente trate isso com os nossos adolescentes. A nossa cultura hoje, professor, preste bem atenção, a nossa cultura hoje, sociedade em geral, não a nossa cristã, né, mas a sociedade em geral, não valoriza a obediência, não coloca o ato de obedecer num lugar importante. Pelo contrário, obedecer na nossa civilização hoje, no mundo jaz maligno, né, é opressão,
Se valoriza muito a autonomia, né? A independência, o que eu acho que é Exatamente. certo. Lembrando a serpente lá no Éden. Não é Deus que diz Exatamente. que é o bem e o mal, é você que diz que é o bem e o mal, né? E você tem a capacidade, e a ideologia diz que você tem a capacidade de ser feliz, de avaliar, de ser crítico, você tem como dizer o que é que você sente, o que você sente é mais importante do que tudo, você tem que dar vazão às suas necessidades, ao seu prazer, quando, na verdade, existe sim uma liberdade que não é essa, que essa liberdade traz escravidão. Essa Isso. libertinagem traz escravidão, tem consequências definitivas. Mas, professor, nós estamos na igreja falando para os nossos adolescentes que existe uma liberdade protegida, existe uma liberdade que é guardada no que é eterno, né? Nós somos um recortezinho da eternidade, mas Deus é o conhecedor, o criador da nossa vida e da eternidade. Então, ele que tem a verdadeira liberdade para os nossos adolescentes e para nós. E a obediência é um tema que nas escolas não é mais colocado, embora todos já estejam sofrendo as consequências disso. Quando a gente olha a violência nas escolas, é consequência da dificuldade que o adolescente, que o jovem tem de perceber que existem figuras de autoridade ali, que existe um limite, que existe uma regra, que existe que o outro precisa ser respeitado, como Cristo nos ensinou. Houve alguém, para já ir encerrando, né, Daniel? Houve alguém que perguntou à filha de Billy Graham, não sei também se eu não verifiquei a veracidade dessa informação, mas eu recebi, se eu não me engano, pelo WhatsApp, que perguntou por que estavam acontecendo aqueles atentados, por que Deus permitia esses tipos de atentados nas escolas americanas. E aí foi uma pergunta muito capciosa, e a informação que se tem é que foi a filha de Billy Graham, mas eu não conferi essa informação, vocês depois pesquisam. Eu acredito até que possa não ter sido ela quem respondeu. Mas a resposta foi muito pertinente, porque disse assim, houve um tempo que criaram-se decretos e leis para que Deus, dizendo que Deus, que era inconveniente falar sobre Deus nas escolas, que era inconveniente falar sobre os princípios cristãos nas escolas, porque existia pessoas de várias religiões, existia a laicidade, a necessidade da laicidade nas escolas, e aí alguém foi lá e disse, realmente, vamos tirar Deus aqui da história, da educação dos filhos, vamos deixar Deus de lado. E olha só a consequência, quando a gente vira as costas para Deus, Deus nos deixa à mercê de nós mesmos. Deus nos deixa à mercê da cultura que se cria dentro das nossas relações, que tem a ver com egoísmo, com ambição, com confusão, porque muitos daqueles jovens que estão provocando os atentados, que são os criminosos da história, também estavam confusos, buscando coisas, buscando atingir realizações que não conseguiram se não fosse matando os outros, né? Em parte doença espiritual, em parte falta de família também, e tantas coisas que podem ser sanadas quando a gente coloca Deus no lugar, né? Quando Deus tem espaço para atuar na nossa vida. Então, obedecer e desobedecer é um tema que a gente precisa sempre bater nessa tecla. Salomão foi obediente. No momento que ele desobedeceu, houve uma consequência. Exatamente. Então, já nos encaminhando aqui, queridos, para a nossa conclusão, né, dá para ver como são variados os temas que podem ser abordados aqui, né, na lição número 10, a professora Gedidia já mencionou algo que não pode ser deixado de falar, a questão da obediência, desobediência, a questão da busca pela sabedoria, né, e como o buscar da sabedoria nos dá outras coisas de presente, né, nos dá de brinde riqueza, honra, como está descrito lá em Provérbios capítulo 3, né,
O tema também de relacionamentos também pode ser abordados aqui, a professora Geridia também mencionou. Então, não deixe, queridos, de se preparar para essa lição, né, como a gente costuma alertar, não se perca também no tempo, né, porque são muitos temas que podem ser falados aqui, existem dinâmicas que podem ser encaixadas aqui para que o aluno aprenda com mais eficácia e participe da produção do conhecimento na sala de aula, né? Então, em síntese, é basicamente isso que nós gostaríamos de tratar com os irmãos, certo? E eu gostaria de passar também a palavra conclusiva para a professora Gedide. Eu vou ler aqui Eclesiastes 12:13, que diz que o fim é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, né? Então, que a gente tenha clareza para passar para os nossos adolescentes que o temor a Deus é o princípio, é o início, é onde se começa a ser sábio, é onde se começa a perceber que a gente não é nada, que Deus é tudo. E aí, essa lógica, esse conceito de Deus que tem que se formar na cabeça dos nossos adolescentes, vai instigando eles a conhecer a Deus, a buscar experiências com Deus. Então, finalizo que você possa demarcar isso na cabeça do seu adolescente. Olha, o segredo para ser sábio é temer a Deus, é olhar o que Deus deixou para nós. Não tem como a gente não olhar para a Bíblia e não ver ali a sabedoria. A gente olha para a Bíblia e ali estão muitas lições para a vida toda. E você pode contar para o seu adolescente a sua experiência, né, de como a Bíblia é valorosa. Fale também sobre o valor da escola dominical, que é onde a gente estuda a Bíblia. Enfatiza que a escola dominical é lugar de sabedoria, porque lá a gente está falando da palavra de Deus. É verdade. Fico muito grata a Deus por estar compartilhando e pensando junto com você sobre essa lição. Aguardo os comentários, hein, Daniel? Amém, aguardamos ansiosamente, viu, como a gente sempre diz, o comentário dos irmãos, dos professores aqui para a gente é importante, né, para a gente trocar conhecimentos, né, também aperfeiçoar os nossos debates aqui no nosso podcast, né, e ficamos felizes, queridos, por vocês estarem até aqui conosco, né, esperamos que o podcast tenha sido proveitoso, né, a professora Genidia vai disponibilizar, né, aquela linha do tempo que é interessante que os irmãos compartilhem com os alunos, né, para que eles tenham essa noção cronológica, principalmente tendo em vista que a nossa revista está sendo sobre o Êxodo, né, e a revista passada foi sobre Gênesis, então é interessante que eles tenham essa noção global, né, da linha do tempo, para que eles possam compreender melhor o contexto em que as lições estão inseridas, né. Então, mais uma vez, obrigado, queridos, tenham um ótimo domingo, que Deus abençoe a sua aula, que você conte com a direção do Espírito Santo para ministrar para a vida dos seus adolescentes, e se Deus quiser, nos vemos no próximo podcast. A paz do Senhor e até a próxima. A paz do Senhor.